Nosso próximo convidado vem dessa área. Gostaria de chamar ao palco o professor Antônio Yukio Ueta. Físico, futurista e fundador da Futures, empresa de capacitação e treinamento para cocriação de futuros responsáveis, Yukio tem mais de 33 anos de experiência dedicados ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Seja bem-vindo, professor Yukio. Estamos na expectativa para te ouvir. Obrigado, gente. Boa tarde. É uma honra estar aqui. Agradeço, né, o convite, Leandro, as pessoas que me ajudaram, né, a me trazer aqui de São José dos Campos para cá, né. E eu achei assim bacana, né, primeira vez que eu estou participando de um evento na comunidade, né, dos mineradores, mas achei bacana também na apresentação pelo que já se tem, né, de noção. Nós vamos falar sobre o futuro, né? A minha palestra aqui, a minha apresentação vai ser sobre não as questões que já foram ditas, né? Tem coisas que assustam, né? Tem coisas que animam a gente, tantos exemplos que já foram colocados aqui, né? Eu que sou da área espacial, vendo as coisas, né, que o Gil colocou, né, sobre mineração de asteroides, essas coisas, me deixa bastante animado, né, de ver que são questões que eu me debrucei há alguns anos, que pessoas que não são da área já estão muito preocupadas, né. Também sou da área de semicondutores, nanociência, então, quando vi também aqueles nanorobôs, né, fiquei também bastante contente. Então, eu não vou falar para vocês coisas da mineração, coisas de o que está sendo feito no estado da arte, em termos de futuros, porque eu acho que também já tivemos muitos exemplos bons, acho que estaria sendo até redundante. O que eu vou fazer aqui para vocês, vou mostrar, conversar um pouco com vocês, é sobre como que é o dia a dia de um futurista, como que a gente vai aproveitar toda a metodologia que tem, né, os fundamentos, os conceitos e também a prática. Como que os modelos, alguns modelos, são inúmeros, mas eu vou colocar 3, como que a gente pode prospectar cenários de futuros. Tá bom? Então, de certa forma, nós, seres humanos, por pensarmos, a gente já desde, né, vamos pegar até depois que a sociedade passou para a parte de agricultores, né, e criadores, já houve aquela necessidade de ver como que seria a próxima safra, né? Então, chuvas, essas coisas todas já eram uma curiosidade e uma necessidade, 10 mil anos atrás, né, por exemplo. Então, e nós também, né? Todo mundo aqui tem um certo dom de palpitar, né? Todo mundo consegue falar quem vai ganhar a Copa do Mundo, né? Essas coisas todas, assim, que é uma natureza do ser humano. Isso aí faz parte do imaginário, né, das pessoas. Mas eu quero mostrar para vocês uma coisa que é um pouco mais, assim, em termos de futurismo, que, aliás, a gente pode chamar de futurologia, futurismo, foresight, estudos de futuro, alfabetização de futuros e por aí vai, né? Tem vários termos que é utilizado. Então, eu vou... Acho que é o contrário, né? Não está mudando. Mudou. Então, o que eu queria mostrar para vocês, assim, como que a gente pode fazer uma previsão de uma forma mais profissional, né? Então, esse daqui é um trabalho feito pela equipe do Bill Hollow, da George Washington University, né? Ele tem lá um think tank chamado TechCast, e aqui você vê, né? Ele tem vários assuntos aqui na parte de baixo,
E ele pode, então, com a equipe dele, que ele é o CEO, ele pode gerar... deixa eu pegar aqui, dá licença. Então, ele pode, então, estudar vários assuntos, desde a parte de energia, meio ambiente, TI, economia digital, né? Manufaturação, robótica, medicina, transporte e espaço, né? E como que isso vai se propagar? Como isso pode se propagar nas próximas décadas? Então, isso tudo é feito, tem metodologia, e o que é interessante é notar que você trabalhar com uma equipe dessa, não pode ter só engenheiro, não pode ter só administrador de empresa, tem que ter... quanto mais ampla é a sua equipe em termos de background, você vai ter uma prospecção de futuro muito mais alinhada com o que pode realmente acontecer, né? Então, só para dar uma ideia aqui, o que foi falado, a parte, por exemplo, de espacial, ela tem ali, aqui nessa coluna, na última coluna aqui, a parte de começou, né? Todo mundo já viu que teve uma grande mudança depois que desativaram a Space Shuttle. Começou a se pensar em turismo espacial, fazer hotéis, né? Hotéis no espaço, ao redor da ISS, ou mesmo na Lua. E isso daqui vai combinar, segundo a equipe do TechCast. Lógico que a gente já vai estar indo para Marte, e vai ter um início da era espacial, né? Não estou falando da corrida espacial, que já foi, né? A era espacial. Teve a era da informática, a era da consciência, né? Que a Poliana falou de consciência, e também vai ter uma era espacial. Então, não sei por que eu não estou conseguindo mudar o slide. Aqui. Como que é a dinâmica do futurista? Né? Vocês que querem prospectar o que pode acontecer em qualquer área, mas aqui, né, nesse ambiente da mineração, é bom que a turma saiba que nós temos que ter aquela percepção de ver, ouvir o que as pessoas pensam. Nós precisamos arrancar o que tem na cabeça das pessoas, para a gente poder fazer, né, parafraseando um pouco a área de vocês, nós temos que garimpar o que tem na mente das pessoas, né? E por quê? Porque tem culturas, tem crenças, né? Homens, mulheres, e isso daí vai mudando as classes sociais, a maneira como que a gente pode criar as imagens do futuro. Então, a gente tem que identificar essas várias imagens. Quando a gente fala de origens e história, o futurista ele tem que saber muito bem o que se passou lá atrás, no passado. Então, o futurismo, a gente olha para frente, mas você tem que conhecer o passado, porque as coisas podem ser cíclicas, elas podem ser exponenciais, elas podem espiralar, né? Então, é bom ficar prestando atenção. Quando vocês forem fazer estudos de prospecção de futuros na área de mineração, se faz uma pergunta, como é que vai alguma coisa assim, e aí você tem que... Vamos voltar lá, como é que aconteceu? E a área de vocês é uma área extraordinária, né? Porque ela é uma área antiga no Brasil, e está aí, fluindo, né? Com os dados que o Leandro colocou aqui no começo, né? Dá para perceber. Bom, aí o que acontece? Isso que é muito importante, a gente tem que ter esse feeling, perceber o que está acontecendo. Por quê? Porque a gente tem que saber, na verdade, no fundo, a gente tem que saber se vai haver alguma transformação social, né? Então, você tem o exemplo do smartphone. Antes do Steve Jobs lançar, por exemplo, o iPhone,
Ninguém sabe, poxa, para que eu vou precisar de olhar as horas no celular se eu tenho um relógio de pulso? Então, era uma coisa assim, né? Para que eu vou precisar de ouvir música se eu tenho meu iPod? Né? Coisas desse tipo. Então, mas houve uma transformação social. Hoje, todas as gerações estão usando, né? Eu já estou velhinho, mas tem gente mais velha que eu que precisa já está lá no celular, no mundo virtual. Né? Então, foi uma transformação. Então, a transformação social, ela que vai empurrar o futurista para ficar pensando para onde é que a coisa vai, em qualquer área. Tá? Bom, aí, eu não estou sabendo como é que eu uso isso. Tem um delay. Tá. Entendi. Bom, então vamos lá. Queria mostrar para vocês as leis do futuro do Jim Dator, que é um professor, né, da Universidade do Havaí, futurista. Ele também teve interações com futuristas de renome, porque ele já está com quase 90 anos, né? Alvin Toffler, por exemplo, né? Então, ele diz uma coisa que o futuro não pode ser previsto porque o futuro não existe. Então, quando a gente falou aqui, vários colegas falaram, a gente fala futuro, para o futurista é plural, né? Futuros, cenários do futuro, de futuros, né? Isso é interessante. Ele mesmo tem uma brincadeira que ele fala, poxa, eu trabalhando há 50 anos com o futuro, sempre pensando no futuro, e ainda vivo no presente. Então, para ele, isso mexe com a cabeça dele. Então, futuro ele não existe, porque quando ele chegar, já é presente, não é mais futuro. Entende? Então, mas aí, o que acontece? Ele tem que ser, ele não pode ser previsto. Aliás, em inglês, quem gosta de inglês, na língua inglesa, eles têm o verbo predict, predizer, e o verbo forecast. Né? A Poliana sabe disso. Então, predict é aquele que a gente vai dizer como vai ser a coisa certa, vai acontecer isso, uma possibilidade só. E o forecast vamos prever alternativas. Por isso que se fala foresight, forecast the future, e não predict. Tá? Então, se vocês forem entrar nessa área mesmo, é bom, porque pode tomar um susto, porque no Brasil é prever, né, que a gente usa. Então, mas a gente tem que ver quais são os futuros, né? Porque nós temos uns futuros alternativos. Estes sim que são previstos, mas no texto em inglês é forecast que está escrito, não é predict. Bom, e para ter um estudo de futuros realmente útil, nós temos que trabalhar junto com o pessoal do planejamento estratégico. Em geral, o pessoal do planejamento estratégico, que é muito importante numa empresa, na corporação, eles estão preocupados com o bottom line, vamos fechar no azul, vamos fechar no vermelho, 1 ano, 2 anos. Estudos de futuros, a gente tem que trabalhar com previsões assim de 10, 15, 20 anos, 30, tem futurista querendo saber o que vai acontecer em 2100 e pouco. Né? Daqui 1000 anos. Né? O próprio Yuval, né? Yuval também ele faz estudos dele, avaliação, né? Ele também é historiador, ele faz essas avaliações. Né? Bom, aí nós temos uma outra coisa aqui, que vamos criar pensar no futuro. Nós temos que entender que qualquer ideia, mesmo as mais ridículas, elas podem ser importantes. Por isso que nunca é bom, assim, a gente pode até rir da coisa, né? Porque tem coisa que é ridícula que não vai acontecer mesmo. Mas tem coisa que pode estar dentro de um plano ridículo que, se acontecer, você tem que estar preparado para o risco ou para a oportunidade. Então,
nunca descarte as ideias ridículas. E quando um futurista está numa discussão, ele ouve, ele precisa de saber as opiniões diferentes. Então, a gente tem que perder aquele cacuete de querer impor nossa opinião. Para o futurista, isso não funciona. Tipo, tem que ser do meu jeito. Isso já não é o que vai te levar a um conhecimento maior do que as pessoas estão pensando, podendo trazer para você de alguma coisa que pode inovar. E aí tem aquela frase do canadense, né, do futurista Marshall McLuhan, que você encontra em várias formas essa frase, né? Mas uma delas é que nós moldamos as ferramentas e depois as ferramentas nos moldam. Essa é uma frase típica, futurista, todo futurista tem ela na cabeça, né? Então, aí tem aquela coisa que também já falamos aqui, os colegas anteriores, né, Alexandre, o próprio Gia Poliana, é que quando você tem uma coisa nova no mercado, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então, temos que saber, de uma forma responsável, como é que essas ferramentas que nós criamos, elas vão nos moldar. Tá? Bom, e aqui o termo, né, que o Jim Dator gosta de falar, e que várias outras pessoas usam também, né, que nós temos que aprender nesse mundo da inovação, nesse mundo VUCA, mundo BANI, transformações rápidas, como é que nós vamos surfar nos tsunamis das mudanças. Tá? Isso é uma frase também muito importante. Aí, avançando um pouco mais, esperando a delay aqui, foi interessante, eu acho que não estava acontecendo isso com os outros. Então, aqui, assim, paradoxo de Bertrand de Jouvenel. Para quem não acredita ainda que, não dá para prever o futuro, vamos entender essa frase. Se o futuro é predeterminado, então nós podemos conhecê-lo antecipadamente. Quem acha que não vai acontecer, né? Agora, mas se nós conhecermos assim, o futuro antecipadamente, nós podemos mudá-lo. Mas então, se a gente pode mudá-lo, ele não é mais predeterminado. Entende? É um paradoxo bastante interessante sobre futuros, né? Então, outra coisa, mas não está gostando muito do meu. Será que a pilha está fraca? Não. Bom, quais são as questões? A gente já viu, né, várias coisas que foram feitas e que estão sendo feitas, que estão, né? O futurista, ele tem que pensar paralelamente em vários assuntos ao mesmo tempo. Crescimento populacional. Tá. Obrigado. O crescimento populacional, obviamente, né, 2050, 10 bilhões de pessoas na Terra, né? Aquilo que eu falei, as mudanças sociais, a gente tem que estar muito antenado nisso, nas mudanças climáticas, aquecimento global, acompanhar os relatórios do IPCC, todas as questões que estão acontecendo no ESG, né? Da sustentabilidade, tecnologia, inovação, né? Que é o nosso, hoje, o tema aqui, né? Do Summit, inteligência artificial. Aí tem produção de alimento, energia, petróleo, combustível, né? Isso tudo tem que vir, assim, não, tem que acompanhar. Esse é o dia a dia do futurista, né? Porque uma coisa pode estar ligada na outra, escassez da água, mobilidade, cidade inteligente, exploração espacial, pandemia, guerra, e assim vai. A gente pode ter um futuro utópico como distópico. Então, vamos estar preparados para analisar, né, todos esses livros que foram indicados aqui, e mais os de ficção científica, né, ajudam muito a gente a estar preparado, né, para o futuro. Aí, esse
Não sei quantos de vocês já conhecem o cone de futuros, mas esse é um conceito que eu acho que a gente tem que dar aqui, assim, tipo uma balizada, né? Então, nós estamos aqui no hoje. Eu falei que é importante conhecer o passado, mas o hoje para o futuro, ele é projetado como se fosse um cone, sendo que neste anel aqui, de raio maior, é aquilo que a gente espera que, assim, coisas impossíveis, que o absurdo, né? Isso aqui é interessante que está na língua dos pés, né? Agora, foi também dito no começo, né, dos futuros possíveis e dos futuros prováveis. Vamos entender esse conceito. Os futuros que a gente chama de possível nesse anel, nesse segundo anel aqui, é o que a gente considera que pode acontecer, mas que a gente ainda, por exemplo, não tem teoria. Por exemplo, gravitação quântica, né? Teoria de cordas. Tem coisa que ainda não está sedimentado, a base teórica, então, mas a gente acredita que seja possível, né? Um entrelaçamento, né? Quântico, assim por diante. Agora, quando a gente desce um pouco mais aqui, nesse anel aqui, já vai fechando no que é plausível. É plausível de acontecer quando a gente já tem a teoria, já tem os engenheiros, já estão lá na bancada, já estão desenvolvendo coisas, né? Mas nós já temos conhecimento, então isso aí pode ter uma chance de acontecer. Só está faltando alguém ir lá e realizar. Bom, então aí tem o que é provável, né? Esse já está, são as startups, a maioria, elas também estão trabalhando já para jogar alguma coisa no mercado. E, depois de tudo, a gente tem o que prefere. Esse aqui é o outro, tá certo? Bom, então, como é que a gente faz? Como que a gente pensa no futuro? Nós temos que pensar no que a gente chama de STEEP, que é social, tecnológico, econômico, environmental, political, e a gente pode também incluir outros assuntos de interesse, a parte legal, cultural, educacional. Tudo isso é importante a gente jogar quando a gente quer pensar no que pode acontecer lá na frente, tá? É uma coisa muito importante. Então, você vai ter que me descontar o tempo, porque eu estou perdendo tempo aqui. Então, olha só, essa daqui não é a curva S das startups, tal, mas é uma curva S do futurista. Então, vamos olhar aqui, que está o tempo, tá? No tempo, e aqui está a maturidade da determinada questão. Então, por exemplo, o futurista, ele trabalha mais nessa área aqui, onde as coisas ainda estão no âmbito da arte, da ficção científica, né, assim por diante. Então, tem muitos artigos esotéricos e tem o Millennium Project, né? E isso aqui é a área de foresight. Quando entra aqui, ó, aqui é a área de inovação. A área de inovação, né, aí está a Singularity University, né, daqui para frente, subindo, e já começa a aparecer, isso aqui é tudo onde ele está sendo publicado. Então, isso aqui já está sendo publicado em revistas técnicas científicas, né, você tem aqui Scientific American, Popular Mechanics, e assim vai. Aí chega um ponto de maturação, onde já está entrando no TV, no jornal, newspaper, né, Jornal Nacional. Bom, aqui já virou uma área reativa, isso aqui já entrou no mainstream. Tá? Então, aqui não tem mais nada a ver com um futurista que está aqui. Tá? Então, por exemplo, quando a gente fala tendência está mais ou menos por aqui. Aqui são os que os futuristas chamam de questões emergentes. Então, questões emergentes é uma coisa que pode virar uma tendência. Quando virou tendência, é aí que as startups começam a correr atrás, né? Começam a fazer as coisas em cima de uma tendência. E uma tendência também pode gerar futuros. Mas aqui, quando você tem um cenário numa questão emergente, os futuros são muito mais incertos. Bom, puxa vida, eu queria falar mais rápido, mas não estou conseguindo. Aqui é uma frase interessante. Essa aqui é da Jennifer Diddley, uma australiana, futurista, psicóloga, que já foi presidente da World Future Studies Federation,
né, que eu vi algumas referências nos slides do Gil. Então, estudos de futuros é a arte e a ciência de assumir responsabilidade pelas consequências de longo prazo de nossas decisões e nossas ações de hoje. Vocês reconhecem essa frase no lema de hoje, do Summit? Vocês puseram uma frase que é construindo o presente para liderar o futuro. Não sei se vocês conheciam a frase da definição da James Diddley, mas é o que vocês colocaram na divulgação do evento, né? Bom, aí tem métodos, vários métodos para prospectar futuros. A gente reúne uma equipe de estudantes, de gerentes, de CEOs, e vamos escolher um método para fazer a prospecção do futuro, né? Eu vou mostrar 3 só aqui, já estou no finalzinho. Esse aqui é a Roda do Futuros, né, desenvolvida pelo Jerome Glenn, que é o CEO do Millennium Project. Você coloca a sua questão, que você tem interesse de prospectar, o futuro da mineração. Como será Belo Horizonte daqui a 10 anos? Né? E assim por diante. E aí tem rodadas, então são rodas. Cada rodada tem uma implicação da implicação do problema. Então, isso daí pode ser avançado. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Esse aqui foi a roda de futuros feito por causa do Covid, no começo da pandemia, lá na Austrália. Eles reuniram lá umas 10, 15 pessoas, especialistas, médicos, psicólogos, políticos, né? E geraram aqui caminhos que eles estavam preocupados, o que implica. As bolinhas verdes, eles estão vendo uma oportunidade, e as bolinhas vermelhas, eles veem que tem riscos. Inclusive, a perda da esperança, suicídios. Isso aqui era simplesmente deixa eu ver aqui onde que está, março de 2020. Março de 2020. Inclusive, eu tenho até um caso interessante, que eu vi uma vez na televisão, uma pessoa que estava liderando, né, essas questões de Covid. Ela falou assim: nossa, mas o Covid vai trazer um novo alento para vocês. As famílias vão se unir, filho com pai. Nossa, eu pensei, nossa, isso vai dar uma confusão, imagina viver confinado. Então, eles já estavam vendo que ia ter perda de esperança, suicídio e outras questões, né? Então, aqui só quero mostrar para vocês que, olha só, ele usou também o STIP, aqui, tudo aqui é o ramo social, tecnológico, meio ambiente, economia, político, psicológico. Então, essa é uma forma de você poder fazer esse estudo, e ele é tão simples que até criança pode fazer. Então, você vê, crianças de 10 anos podem pensar no futuro de uma forma apropriada. Então, isso daqui é um exemplo simples, né? Então, você vê países, e nós podíamos fazer isso, no Brasil não estamos fazendo, né? Então, a gente tem que confiar na capacidade do ser humano. Alguém há de fazer isso. Então, aqui eu quero só mostrar para acabar, tem 2 slides. Bom, não estou conseguindo passar, mas o próximo slide seria o slide das imagens do futuro, do Jim Dator, do pessoal lá da Universidade do Havaí, que você pode pensar num futuro do jeito que você quiser, da forma que você quiser, vai cair em 4. Ou você vai pensar num futuro de crescimento, onde você pensa algo crescendo, lucro, essas coisas, ou você vai pensar num colapso, sua empresa vai chegar uma hora que vai cair, quando ela cai vai ter um novo começo aqui, ou você pensa numa coisa que é disciplina, não quero mudança. As ONGs, movimento, sustentabilidade, não quer mudança, né, no meio ambiente, coisa e tal. Então, a forma de disciplina, que é o verde, energia limpa. Eu imagino até aqui para vocês, em Minas Gerais, vocês não vão querer ver um outro estado, um outro país, inovando em cima do pão de queijo que é de vocês. Então, vocês querem a disciplina nisso. As igrejas, né, querem disciplina, ninguém quer inovação no rito, né, ou transformação. Você quer uma coisa, você quer que a lagarta vire borboleta, de uma forma que você não sabe o que é, mas transformou.
né? E, bom, aí tem a matriz 2x2, que também você pode fazer cenários, né? 4 cenários, é um método muito interessante para você prospectar futuro. Aqui tem um exemplo, né? Você acaba achando 2 eixos, que aqui no caso é o ecossistema, né? No caso, eles estavam estudando a internet para 2040. Então, eles chegaram em 4 cenários, num cenário que seria assim, ecossistema centralizado e organização social conectada. Aí vai todo mundo estar trabalhando que nem as abelhas operárias, né? Agora, se você tiver aqui uma coisa bem conectada e um ecossistema assim distribuído em vez de centralizado, aí você vai ter conexão geral, né? E para que serve isso? Porque isso foi encomendado por um ministério. Aí ele já sabe o que pode fazer, né? Qual que é o caminho que ele quer seguir. E o outro é dos 3 horizontes, né? Que você tem que estudar o hoje, o agora, o presente, depois o momento de transformação, que é a azul, e depois aqui a subida para o futuro, né? Em geral, o presente você está analisando, esta outra curva você vê um cenário de 10 anos e daqui você já está 20 anos. Então, você pode fazer essa avaliação. Então, aqui é um exemplo que aconteceu na Bélgica, né? Eles estavam estudando um currículo de excelência na Bélgica, então reuniram uma turma, fizeram um workshop, isso, né? E você vê que eles têm aqui os horizontes deles, né? É o primeiro horizonte, o segundo nascendo e depois o outro que vai levar para o futuro, né? Então, quando a Poliana falou, olha, lá atrás, então já está meu pai... Então, é que lá atrás já tem coisa que está crescendo, tem coisa que vai subir e que isso que vai ser o que está lá na frente, né? Para o futuro. Bom, deu para apresentar, estourei muito tempo, desculpa. As futuras gerações dependem da cocriação dos nossos futuros responsáveis, o que nós vamos fazer hoje. Nós temos essa responsabilidade. Não adianta ter a ESG, a ODS, né, todas essas iniciativas, se a gente não se unir. Então, eu gosto muito de uma definição do Victor Motti, né, outro futurista, que ele diz que a globalização foi bom, né, todo mundo se conectou, mas o bom será a planetarização, onde todos nós vivemos na mesma casa. Então, nós somos da mesma família, nós temos que cuidar do nosso planeta, nós não temos que competir, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a gente pode trazer insights para vocês, poderem seguir nesse caminho do futuro, da inovação, pelo menos com algumas técnicas, né? Alguma nomenclatura, para vocês seguirem e tocarem o barco em frente, tá? Eu desejo uma boa sorte para vocês e estou também à disposição a hora que vocês precisarem, ok? Obrigado. Professor Yukio, muito obrigado pela sua contribuição. Professor Yukio encerrou a primeira parte do nosso evento de forma brilhante.